Números capítulo 32, versículo 23. Diz assim: porém, se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Vamos repetir? Porém, se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vosso pecado vos há de achar. Você já ouviu aquela expressão? Você já ouviu aquela expressão popular, né, que é muito utilizada no nosso meio, para se referir a algumas pessoas que são assim um pouco sem noção, né? Que são pessoas meio descaradas, né? E até numa expressão vulgar, né, sem vergonha. O cara de pau. Você já ouviu falar sobre o cara de pau? Né? Cara de pau é aquele que nos surpreende com algumas atitudes, né? E em determinados momentos, assim, deixam outras pessoas meio que boquiaberto. Você vai entender por que eu usei a expressão cara de pau aqui nesse momento. O texto em questão, meus irmãos, é um texto que vai narrar o processo de conquista da terra de Canaã. Lembramos, meus irmãos, que Deus fez a promessa a Abraão de que o povo habitaria na terra de Canaã, na terra que mana leite e mel. Essa é a promessa de Deus, né? E aí tem toda uma trajetória, né, que nós acompanhamos na narrativa bíblica até que o povo chegue e se aposse daquela terra que estava ali. Pois bem, no capítulo 32 e nos capítulos anteriores, nós nos deparamos com esse processo de conquista da terra de Canaã, né? Você tem uma parte que fica antes do Rio Jordão, nesse contexto aqui, que já havia sido conquistado. Então, um território é conquistado antes de chegar à terra de Canaã, tá bom? O povo de Israel batalha ali aquela batalha, né? E conquista aquele determinado território ali. Pois bem, aquele território conquistado, o passo seguinte era ir para além do Jordão e propriamente conquistar a terra de Canaã. Não havia chegado ainda à terra de Canaã. É um território anterior à terra de Canaã. Então, eles haviam conquistado aquela parte territorial e aí o passo seguinte seria atravessar o Jordão e, de fato, adentrar na terra de Canaã para tomar a posse da terra de Canaã, né? Então, eles estão num território contemplando a terra de Canaã, olhando a terra de Canaã, um território já conquistado, um território que era bom para pasto, um território que era legal, um território que já estava conquistado. Então, pois bem, os líderes da tribo de Gade e os líderes da tribo de Rubens e parte da tribo de Manassés chega para Moisés e tem a seguinte ideia, a brilhante ideia. Olha, Moisés, a gente quer falar com você, Moisés. A gente quer aqui trocar uma palavrinha com você. Vem cá, Moisés, que a gente vai trocar uma palavra com você. E aí eles chegaram para Moisés e falaram assim: Moisés, nós gostaríamos de ficar aqui nessa território, nessa parte aqui. A gente não quer ficar na terra de Canaã. A gente não quer ir para depois do rio. Nós gostamos aqui dessa terra. E nós queremos ficar aqui nessa terra, né? E Moisés, meus irmãos, ficou assim, estupefado com aquela proposta. Por quê? Porque eles simplesmente estavam no processo de conquista da terra de Canaã. A terra de Canaã não estava totalmente conquistada, ou seja, faltava grande parte do território. 2 tribos e meias. Chega para Moisés e fala assim: Moisés, gostamos do pedaço daqui e queremos ficar aqui, não queremos ir para lá.
E Moisés, então, absurdamente estupefato com aquela proposta, no versículo, deixa eu achar o versículo aqui. 28. Não, eu acho que está anotado aqui. Vamos ver aqui. Versículo 6. Porém, Moisés disse aos filhos de Gádem e os filhos de Ruben. Olha o que Moisés fala. Irão vossos irmãos à guerra e vós ficareis aqui? Os irmãos entenderam o que eles estavam propondo para Moisés? Entenderam? Moisés, o negócio é o seguinte. A gente gostou desse pedaço aqui. Você dá esse pedaço aqui para a gente, tá bom? Que a gente já fica por aqui. Mas a conquista ainda não tinha sido totalizada. Então eles propõem a Moisés: olha, Moisés, a parte do povo que não tem terra, vai lá e guerreia. Enquanto a gente fica aqui sem fazer nada. A gente fica aqui sem fazer nada. Os irmãos vão lá e guerreiam. A gente fica aqui com as nossas esposas, com o nosso gado, com os nossos filhos. E os irmãos vão lá, né? Conquistar. Cada um conquista a sua parte, Moisés. A minha parte já está conquistada. A minha parte territorial já está conquistada, Moisés. Então, eu proponho o seguinte, que eu já fique aqui, que eu não vá lá. Moisés, meus irmãos, ele está assim, boquiaberto com isso. E aí ele indaga: vocês vão ficar aqui enquanto os irmãos de vocês vão para a guerra? É isso mesmo que vocês estão propondo? É exatamente isso que vocês estão me propondo? Vocês ficam aqui e os irmãos de vocês vão para a guerra. Moisés, meus irmãos, ficou indignado com aquela proposta. No versículo 14, ele vai falar o seguinte: eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantaste em lugar de vossos pais para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. Vocês acham que Deus vai se agradar disso, do que vocês vão fazer? Vocês acham que Deus simplesmente vai olhar para vocês e não vai ficar indignado com a proposta de vocês? Vocês estão propondo que os irmãos de vocês vão à guerra enquanto vocês ficam aqui sem fazer absolutamente nada? Esses irmãos que ajudaram você a conquistar a parte territorial sua, eles ajudaram você, e agora chegou o momento de vocês ajudarem eles, de ir para a guerra com eles, vocês não querem ir. Vocês querem ficar aqui, na sombra e na água fresca. Meus irmãos, está parecendo até a igreja. Parecendo até a igreja, gente, isso. Né? Tem gente que quer que a igreja cresça. Tem gente que quer que as almas se convertem na igreja. Né? Tem gente que quer que a igreja se avive. Tem gente que quer que a igreja viva o sobrenatural de Deus, mas não quer orar. Não quer ajudar a evangelizar. Não quer ajudar a fazer as coisas na igreja, né? Tivemos uma reunião aqui de manhã, nosso irmão Josué falou que ele tem limpado a igreja sozinho. Calma aí, isso aí tem que, no mínimo, mexer comigo, né? Meu irmão vai continuar limpando a igreja sozinho? Será que eu não posso me disponibilizar para ajudar o irmão a limpar a igreja também? Lembrei até da igreja. Porque tem gente que quer que a igreja cresça, mas não contribui em nada para a igreja crescer. Simplesmente fazem que nem o Ruben e Gádem. Olha, vocês estão indo bem, gente. Vocês estão indo bem. Vocês estão indo bem, sabe? O pessoal que está trabalhando, né? 50 pessoas na igreja, 10 trabalham, os 40 falam assim: vocês estão indo bem? É isso aí. Vai lá mesmo, enquanto eu fico aqui. Enquanto eu fico aqui, né? Sem fazer nada.
Irmãos, o texto vai falar de um gravíssimo pecado que essas tribos propõem para Moisés. E o pecado é o pecado de não fazer nada. Você sabe que não fazer nada dentro da igreja é pecado? Você sabe que ignorar a vontade de Deus e a palavra de Deus, porque aqui eles estão ignorando a palavra de Deus, irmãos. Eles não estão sendo só indiferentes às pessoas, que já é um pecado, mas eles estão ignorando aquilo que Deus havia determinado para eles. Que o povo deveria conquistar a terra prometida. Agora eles estão se abstendo desta palavra que Deus dirige a eles. A palavra que foi dirigida a todo o povo. Assim como muitas vezes Deus tem falado com a comunidade, com toda a comunidade. E Deus tem trazido uma palavra de despertamento a toda a comunidade. Mas algumas pessoas, elas insistem em ficar indiferente à palavra de Deus e à revelação de Deus. Contudo, meus irmãos, aprendendo com o texto, nós vamos perceber que a postura de indiferença à palavra de Deus traz alguns resultados que são negativos na vida. E nós vamos ver isso aqui com as tribos que não queriam fazer nada, queriam ficar ali na deles. Moisés, deixa a gente aqui. Que esse pedaço aqui é legal, a gente gostou daqui. Então, né? O nosso território já está conquistado. Então, quem ainda não tem território, vá lá e conquiste o seu território. Que cada um lute pelo seu território. Que cada um lute por si. Que cada um pense em si. Que cada um trabalhe única e exclusivamente para a sua vida, para o seu bem-estar, meus irmãos. Vou repetir aqui uma expressão que eu já repeti e vou insistir nela. Novo nascimento é um fenômeno comunitário. Você não pode viver a vida cristã isolado. Você não pode viver a vida cristã sem se envolver com a sua comunidade, a comunidade que Deus colocou você. Você não pode ser indiferente à vida do outro irmão. Você não pode ser indiferente ao serviço da igreja, porque isso é contra a palavra de Deus, que salvou você, não para viver o seu cristianismo isolado em algum lugar do mundo aí, na sua casa, enquanto as outras pessoas trabalham, mas chamou você para contribuir na obra e na seara de Deus. Então, uma postura indiferente à palavra de Deus traz resultados assim meio negativos. Alguns pecados, meus irmãos, que nós experimentamos, algumas consequências e alguns sofrimentos que nós experimentamos na vida, acredito eu, pela minha leitura bíblica, que são consequências de pecados que nós cometemos diante de Deus, de falhas e de situações onde nós ignoramos a palavra de Deus. Então, o texto fala do gravíssimo pecado de não fazer nada. E aí, deixa eu aqui rapidamente citar 3 elementos que o texto vai nos dar a entender. Qual seria o pecado de Rúben, de Gade e da meia tribo de Manassés? Podemos citar aqui alguns. Ociosidade. Moisés, manda essa galera para lá. Quanta gente fica aqui sem fazer nada, na sombra e na água fresca. Na sombra e na água. Quantos servos de Deus ociosos. Quantos servos de Deus, meus irmãos, acomodados. E o texto vai falar que nós não devemos nos acomodar com este mundo. Nós devemos transformar a nossa mente pela boa e perfeita vontade de Deus. E quantas vezes nós vivemos a nossa vida acomodados e ociosos? Quantos crentes, meus irmãos, estão ociosos espiritualmente?
Quantos crentes estão acomodados espiritualmente? Estamos tentando envolver a igreja num processo de oração, onde a igreja ore cada vez mais. E aí, pela manhã, nós falávamos, meus irmãos, que temos observado que a igreja tem participado pouco das programações que envolvem oração. Nós temos o relógio de oração, que é uma ferramenta online, onde você pode participar da sua casa, na comunidade do seu lar. Mas, ainda assim, não conseguimos envolver a igreja nessa campanha de oração. Estamos muitas vezes acomodados espiritualmente, irmãos. Não buscamos a Deus, não buscamos a esse Deus. Vivemos uma situação espiritual de comodidade. E comodidade e ociosidade espiritual, meus irmãos, é um mal terrível. Podemos citar aqui também, meus irmãos, que o pecado dessas tribos era a indiferença e a falta de fraternidade. O problema dele é dele, ele que resolve o problema dele. Minha parte territorial já está conquistada, Moisés. Cada um que conquiste a sua terra aí e pronto, e acabou. Eles que se virem lá. Eu não me preocupo com eles, eu não me importo com eles, eu não quero ajudá-los. Eu não sou fraterno a eles. Isso é um problema quando Deus chama um povo para ser o seu povo. Porque Deus é fraterno e Deus não é indiferente. Nós vimos, meus irmãos, na pregação anterior, quando falávamos do pastor que vai buscar a sua ovelha, nós vemos que Jesus não é indiferente ao sofrimento daquela ovelha que estava precisando de auxílio. E quantos dos nossos irmãos, quanto de vocês, às vezes não precisa de auxílio e o outro não está aí preocupado, está indiferente, porque só se preocupa com si, com seu pão, com a sua casa, que está com luz, que está abastecida, com seu pão diário, enquanto talvez outras pessoas dentro da igreja não está tendo a mesma condição. E aí João vai falar que aquele que tem recursos nessa vida e vê o seu irmão passar necessidade, o Espírito de Deus não está nele. E, irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui, os irmãos não se choquem comigo não, tá? Porque é fundamentado na leitura bíblica que nós acabamos de fazer. Tem gente na igreja que o Espírito de Deus está longe. Absolutamente longe. É uma indiferença, irmãos, é uma falta de fraternidade. E o texto da palavra de Deus diz que nós devemos chorar com aqueles que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. E a palavra de Deus, e nós não estamos vivendo a palavra de Deus, e é como se isso não fosse importante. Não era importante para Gaden, nem para Ruben, nem para meia tribo de Manassés obedecer o texto bíblico. Eles não estavam aí, nem aí. Eles não estavam nem aí para as pessoas, nem aí para Deus e nem aí para a palavra de Deus. Eram pessoas indiferentes. Você fica aí e eu fico aqui e nada de envolvimento, né? Não dá, irmãos, não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Ser cristão e não se envolver com o outro, não dá. Não dá, gente. Não dá. Não dá por quê? Porque você vai ignorar a palavra de Deus. E se Deus é importante para você, tudo bem, eu não ser importante para você, tudo bem. Mas se Deus não é importante para você, então quem é importante para você? Se você ignora aquilo que ele fala na palavra dele, se não faz diferença alguma se você vive a palavra ou se não vive a palavra. Fraternidade, irmãos. Fraternidade. Fraternidade. Fraternidade, irmãos, é um dos pilares da igreja. Se eu não for fraterno com vocês, se você não for fraterno comigo,
Então nós não nos amamos mutuamente. E se não nos amamos mutuamente, então não obedecemos a palavra de Deus. Permita-me mais uma vez, por que seu Josué tem que limpar a igreja sozinho? Se tem 50 pessoas na igreja. É claro que você vai ajudar dentro da sua possibilidade, né? Tem gente que tem problema de quando, pastor, se eu abaixar com a vassoura, não volta mais. Então você não vai fazer isso. Né? Preserve a sua coluna. Mas de alguma forma você pode ajudar o seu irmão. De alguma forma você pode ajudar na igreja. De alguma forma você pode contribuir para o crescimento do reino de Deus. Nem que você ore bastante, pastor, não posso sair de casa. Mas olha só, quando eu oro 1 hora pela igreja, glória a Deus e louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. Agora, simplesmente você não pode viver sua vida só para si. Primeiro porque sua vida não pertence mais a você, pertence a Cristo. Sua vida pertence a Cristo, né? E aí o texto vai falar assim para você, olha, tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estive nu e não me vestiste. E estive enfermo e não foi me visitar. Não tem fraternidade. Não se preocupa com a dor do outro, com a dor do irmão. Come o seu pão lá. Seu pão maravilhoso. Aquele café maravilhoso. E não tem a sensibilidade de pensar que talvez o seu irmão não tenha o pão que você tem em casa. E isso, não podemos ser indiferentes a isso, irmãos. Não podemos. Não podemos. Eles eram indiferentes. Uma falta de fraternidade impressionante. Não se preocupava com ninguém. Imagine só, irmãos. Moisés, que eles vão lá guerrear. E a gente fica aqui. Pessoas iriam morrer, gente. Pessoas iriam morrer. É isso, pessoas iriam morrer. E eles estavam preocupados com isso? Não estavam preocupados com isso. Quando o texto diz que devemos amar o nosso próximo como nós mesmos. E amar o próximo, irmãos, é ir de encontro à necessidade dele. Chorar com os que choram. A gente chora com os que choram. A gente se alegra com aqueles que se alegram. Eles eram indiferentes e sem nenhuma fraternidade. E você não pode viver a vida comunitária cristã sendo ocioso, cômodo, indiferente e faltando fraternidade na sua vida. Uma outra coisa, irmãos, para passarmos para o outro ponto, é a questão da ingratidão a Deus. Eles foram ingratos a Deus. Eles foram ingratos a Deus, que concedeu vitória para eles. Deu vitória para eles conquistarem o lado deles. E quando chegou a vez de eles ajudarem os irmãos deles a conquistarem o outro lado de lá, eles falaram, não, eles querem ficar por aqui mesmo. Deixa a gente aqui. Foram ingratos a Deus. Qual é o principal pecado dentro desse pecado? De todos esses pecados que eu citei aqui. Qual é o principal pecado? Indiferença à palavra de Deus. Indiferença à palavra de Deus. Eles, se comportando dessa maneira, eles eram indiferentes à palavra de Deus. Eu posso citar aqui vários textos do Novo Testamento que diz que você, cristão, não pode viver a vida comunitária sozinho. E de que você tem que, de alguma forma, ajudar o seu irmão a aliviar a carga dele. E que a dor do seu irmão deva ser também a sua dor. E que você que está bem, né, pode ser aquele que vai consolar o seu irmão. Desde Coríntios, da segunda carta de Coríntios, Deus fala, o apóstolo Paulo fala que Deus é o nosso consolador. E ele tem sido o nosso consolador para que nós possamos consolar os nossos irmãos. Você tem consolado quem? Você tem chorado com quem? Você tem se alegrado com quem? Você tem socorrido quem?
Você tem ajudado a quem? Você tem sido instrumento de bênção na vida de quem? Nós oramos aqui muito, eu tenho percebido isso, nós oramos muito pelos afastados. Nós temos que orar mesmo. Tem que orar mesmo pelos afastados. Mas só orar? Não, tem que ir além da oração, irmãos. Tem que ir além da oração, tem que visitar. Sábado nós temos evangelismo aqui. Temos evangelismo aqui. Pastor, eu vim para o evangelismo, mas eu quero dedicar minha manhã à igreja. O que mais nós podemos fazer além do evangelismo? Vamos visitar quem está afastado. Vamos ir atrás daqueles irmãos que estão afastados de nossa comunidade, que não estão em igreja nenhuma. Eu tenho falado aqui isso muitas vezes. E por que nós não fomos ainda? Estamos indiferentes, meus irmãos, à palavra de Deus. Olha como nós estamos indiferentes à palavra de Deus. Nós somos mais pecadores do que nós imaginamos que somos pecadores. Porque nós ignoramos o texto. Muitos textos são ignorados por nós. Nós não praticamos. Não praticamos. Não praticamos. E o pior de tudo é que nós não nos importamos. Nós não nos importamos. Quando, na verdade, meus irmãos, se a gente se depara com um texto que a gente não vive, ai, meu Deus amado, eu não vivo esse texto aqui não, Senhor. Converto meu coração à tua vontade agora. Me quebra todo para que eu viva esse texto. Nós somos indiferentes à palavra de Deus e isso muitas vezes não nos incomoda. Sabe por quê? Porque cultivamos mais o pecado do que propriamente, irmãos, nos arrependemos deles. Dos pecados que nós temos cometido contra o Senhor. Ser indiferente à palavra de Deus é o pior pecado que nós podemos cometer. Qual era o principal pecado dentro desses pecados? Era justamente não obedecer à voz de Deus, à palavra de Deus, que nos instrui a viver a vida comunitária. Os irmãos sabem aquilo que tem sido razões da minha aflição? O pastor também tem aflições, gente. E eu muitas vezes tenho chorado. Os irmãos sabem? Não sabem. E eu não sei de muitas coisas que acontecem com os irmãos. Precisamos corrigir isso, irmãos. Precisamos que de fato haja fraternidade na nossa igreja. Que de fato, irmãos, eu vivo uma vida boa. E me preocupe se meu irmão está vivendo aquela vida boa também. E de alguma forma eu possa contribuir com a jornada e com a carreira dele. Porque a gente está vivendo a vida, irmãos, só para a gente mesmo. E a gente só quer saber da gente. A gente só quer viver para a gente. Nós somos cômodos, ociosos, egoístas, não fraternos, indiferentes. E tudo isso é consequência da nossa indiferença à palavra de Deus. Da nossa indiferença à palavra de Deus. Esse é o pior pecado que eles poderiam cometer, indiferentes à palavra de Deus. Para finalizar, meus irmãos, nós falamos quais eram os pecados que eles estavam cometendo. Nós falamos, em segundo lugar, qual é o pior desses pecados que eles estavam cometendo, que é a indiferença à palavra de Deus, e qual a consequência desse pecado, do texto. No versículo 20. Esse eu não anotei. Deixa eu achar esse versículo aqui. 23. 23 ele vai falar: porém, se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado... versículo 30. Porém, se não passarem armados convosco, terão possessões entre vós na terra de Canaã,
Eles não queriam ficar na terra de Canaã, eles queriam outra terra. Aí o versículo 30, Moisés fala para ele: se vocês não cumprirem aquilo que vocês estão falando, vocês não terão a terra que vocês querem. Vocês não terão a terra que vocês querem. Se vocês não cumprirem a promessa de vocês, vocês não terão a terra que vocês querem. Precisamos entender, precisamos compreender, meus irmãos, que há uma consequência para esse pecado. Qual o pecado? O principal pecado que nós listamos aqui: indiferença à palavra de Deus. Há uma consequência para esse pecado. Esse pecado vai te achar. Esse pecado vai te achar. O resultado desse seu pecado vai te achar. Quando nós vivemos uma vida indiferente à palavra de Deus, meus irmãos. Quando nós ignoramos tudo o que Deus diz para nós. Não vivemos nada daquilo que Ele nos propõe a viver. Deus faz uma aliança conosco e como parte da nossa responsabilidade nessa aliança, nós precisamos viver a palavra de Deus. E nós precisamos nos esforçar para viver a palavra de Deus na sua integralidade. É claro que nós somos pecadores, mas nós somos pecadores redimidos e salvos. Nós somos a morada do Espírito Santo. Então você tem a possibilidade, dada pelo Altíssimo, de se libertar dos seus pecados. É só clamar a Cristo, que é o libertador. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Você não pode continuar convivendo com o pecado da indiferença à palavra de Deus, porque isso não vai dar certo na tua vida. Consequências desse pecado virão a você. Deus não quer, mas virão a você. Porque toda vez que nós somos indiferentes à palavra de Deus, meus irmãos, isso não vai dar certo. Não vai. Olha as narrativas bíblicas, olha para o povo de Israel e olha para todos aqueles do Novo Testamento que sofreram consequências por ignorar o quê? Aquilo que Deus dizia e aquilo que Deus falava. Então eu e você devemos viver a palavra de Deus. E aí, eu finalizo dizendo que é grave o pecado de não fazer nada. É grave. O pecado de não fazer nada é grave. Então, faça uma autorreflexão da sua vida cristã e da sua jornada cristã. Pense naquilo que o texto está colocando diante de você. Pense. Porque não fazer nada na obra do Senhor e na seara do Senhor é pecado. Contribua para o crescimento do reino de Deus, da forma que você pode, da maneira que você pode, dentro das suas possibilidades, né? Dentro das suas possibilidades. Não posso vir no evangelismo, mas ore pelo evangelismo. Eu posso vir no evangelismo, então venha no evangelismo. Eu posso participar das orações, então participe. Eu não posso estar presencialmente, então ore junto com a igreja no relógio de oração. Participe ativamente do reino de Deus. Contribua para o crescimento do reino de Deus aqui nesse local. Não seja como a tribo de Gaden. Não seja como a tribo de Rúben, nem a meia tribo de Manassés. Olha, Deus, eu quero que a minha igreja cresça. Eu não quero fazer nada não, tá? Eu só quero ver minha igreja crescer. Então, que os irmãos trabalhem e que eu fique aqui assistindo os irmãos trabalharem. Né? Que eu fique aqui vendo os irmãos trabalharem, deixe os irmãos trabalharem lá, enquanto eu fico aqui sem fazer nada. Parece até brincadeira, irmãos, mas não é brincadeira, não. Tem gente que pensa assim na igreja e tem gente que vive a vida cristã assim na igreja.
Que Deus tenha misericórdia de nós. Que não sejamos estes cristãos. Ah, não quero ser esse cristão não, irmãos. Que Deus converta meu coração à vontade dele, né? Mas eu quero estar disponível para os irmãos, eu quero ajudar os irmãos na caminhada dos irmãos, né? Quero fazer o que eu puder fazer para contribuir para o crescimento do reino de Deus aqui nesse local, né? Porque Deus me salvou e de antemão, segundo Efésios, já preparou boas obras para mim. Então eu quero fazer as minhas boas obras. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, gente. Vamos orar nesse instante.